Começaremos com a palestra a ser proferida pela professora Ana Carla Armatilque Matos, que obviamente dispensaria apresentação, como todos os demais professores. A professora Ana Carla é advogada, especialista, entre outras áreas, em Direito das Famílias e das Sucessões, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde também é professora de Direito Civil, além de vice-presidente do nosso instituto. A professora Ana Carla Armatilque Matos falará sobre o seguinte tema, como disse, em formato de questionamento: os efeitos da Lei 13.811 de 2019, que proíbe o casamento de adolescentes menores de 16 anos, se estende à união estável? Professora, com a palavra. Saúdo novamente a todas e todos aqui presentes. Uma alegria enorme. Hoje me sinto em casa no Rio de Janeiro, né? Esse Rio de Janeiro cinza, da terra dos pinhais, a essa cidade que tanta alegria me traz. Honrada com estar presente com meus queridos colegas aqui de mesa, para tratar de uma temática como essa. Sempre é muito especial, nos renova, nos faz perceber que esse direito em movimento, como nós vamos sendo construídos também nessa troca, nessa congregação que é estar entre vocês. Então, minha enorme satisfação de retornar aqui à cidade maravilhosa que me remete a tantas emoções. Hoje nós vamos tratar sobre os efeitos da Lei 13.811, que, como sabemos, essa legislação do conhecimento de todos, ela atribuiu nova redação ao artigo 1520 do Código Civil Brasileiro e proibiu o casamento em qualquer caso de quem ainda não atingiu a idade núbil. Né? Todo mundo, acredito que acompanhou os debates com relação a essa legislação e porque, portanto, proíbe o casamento de quem não completou a idade núbil. Está lá na justificativa do projeto de lei, diante dos enormes prejuízos psicológicos e sociais causados por essas uniões completamente incompatíveis com o nível do desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes, os quais simplesmente casavam para dar respostas à sociedade que se chocava com a gravidez de jovens meninas, ainda menores de idade, conforme a justificativa da deputada Laura Carneiro. Então, aqui destaco que se centrou numa justificativa específica, digamos assim, de qual seria a razão de ordem pública para não casamento dos jovens em nosso país. Dentre as exceções, então, das invalidades matrimoniais, que eram direcionadas aos que se casavam com menos de 16 anos, estava ou a gravidez, ou também era possível para afastar aí o tipo penal, né, a pena criminal imposta, que já estava, segundo a reformulação do Código Penal, não vigorando entre nós. Portanto, a preocupação se centra justamente naqueles jovens que engravidam e, em razão disso, estariam, digamos assim, sendo forçados pelos seus familiares em razão de uma resposta social ao casamento e não estariam psicologicamente aptos a esse casamento. Porém, nada consta com relação à união estável entre adolescentes. E aqui que eu vou centrar meu debate com vocês. Curiosamente, eu e a professora Lígia Zijotti tínhamos feito uma pesquisa impactadas com dados do plano internacional aqui para o Brasil sobre casamento de jovens. E aqui nós percebemos bem, professor Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente do IBDFAM, aquilo que ele afirma ser o paradoxo da união estável. Silenciar ou pouco produzir na esfera legislativa quanto a ela pode significar aproximá-la fatalmente da normativa matrimonial. Proliferar a regulação específica, por outro lado, significa aguçar a intervenção estatal em uma realidade que se apresenta desde sempre como informal. A união estável, ela tem sempre esse paradoxo entre nós, né? Devemos mais legislar
sobre esse fato, normatizando, formalizando-a, ou deixar suscetível sempre essa analogia ao casamento e que, portanto, impacta de modo aqueles que talvez deveríamos ter da força espontânea dos fatos a sua consequência. E aqui está a pesquisa que eu disse que me era inspiradora, antes mesmo da lei proibindo o casamento entre jovens, que é o Plano Internacional para o Brasil, que diz que o Brasil é o 4º país do ranking mundial de casamento de jovens. Nós estamos sendo comparados com um país como a Índia, do seu casamento forçado, sob castas. Nosso país é o 4º do mundo em casamento de jovens. Contabilizados meninos entre 10 e 14 anos que compunham uniões estáveis civis ou religiosas no país chegavam a 22.849. Já as meninas contabilizavam 65.709, segundo o censo de 2010. Esse plano internacional tem uma pesquisa profunda de quais os motivos do casamento desses jovens, que não se resume àquela justificativa do projeto de lei mencionado. Quais são os principais fatores que influenciam? Gravidez indesejada, sim, e o moralismo familiar e social que prefere o casamento. Mas nós temos o controle da sexualidade das meninas por seus familiares, o anseio de segurança financeiras. Se forma uma entidade familiar com 12, 13 anos por segurança alimentar. Perspectiva de linha de fuga do lar de origem para as meninas, especialmente quando há violência intrafamiliar, um forte índice alto. Desculpem, passei aqui sem querer. O desejo dos companheiros de estabelecerem relacionamentos com as meninas mais jovens. Esses são os principais fatores, segundo o Instituto Promundo, numa pesquisa que recomendo fortemente ser verificada. Aqui se observa que entre as meninas de 15 anos, a diferença delas com eles eram de 9 anos de idade, né? Esse fator de querer um casamento, uma formação familiar com uma menina mais jovem. Esse artigo, inclusive, se chama Práticas Comuns no País. Casamento infantil é usada por meninas para evitar a violência doméstica na sua família originária. Portanto, as possibilidades e limites da autonomia desses jovens e a proteção das suas vulnerabilidades é de uma ponderação dificílima. E como diz o professor Vitor Almeida, a professora Heloísa Helena, há esses temas de ponderar as vulnerabilidades ensejam, não raras vezes, difíceis e delicadas ponderações, que é o tema que aqui nós estamos enfrentando. Não é proibindo exatamente esses relacionamentos que nós, enquanto Estado, família e sociedade, daremos resposta a essa realidade concreta. Por um lado, vulnerabilidades relativas a gênero, idade, em determinados casos, muito deles, a maior parte deles, socioeconômica, de partes que entregam no espaço da família originária e no contexto da união estável. Temos violências que podem estar dentro das famílias originárias ou violências quando da formação dessa união estável. Por outro lado, menores de 16 anos também detêm graus de agência, graus de oportunidades de se autodeterminar, e renegá-los pode significar uma nova violação aos seus direitos. Aqui encontra esse delicado tema que tantos de nós estamos tratando, entre eles a professora Joyciane, que aqui se encontra aqui presente, sobre a autodeterminação de crianças e jovens. Como nós estamos em vários momentos aqui no direito civil, nesse perfil de legalidade constitucional, tratando as capacidades, como lembrado pelo professor Perlingieri também, de modo inspirador, na entrevista de hoje, que estamos tratando as questões de capacidade de outro modo, e não nessa restrição absoluta, etária, sem fazer uma hermenêutica compatível com esses efeitos adequados para essa realidade. Contudo, na temática, alguns acreditam que não será reconhecida qualquer união estável
para menores de 16 anos, pois nossos tribunais, de modo geral, estendem às convivências estáveis os efeitos jurídicos de casamento. Então, alguns entre nós, aqui o professor Rolf Madaleno é na última revista do IBDFAN, que acredita que, como a nossa jurisprudência tem, de modo geral, naquele paradoxo que o professor Rodrigo nos traz, de dizer que a união estável ou não está regulamentada e faz uma analogia ao casamento ou estaria excessivamente regulada, nossa jurisprudência, em muitos casos, está aplicando à união estável uma analogia ao casamento, inclusive para restringir direitos. Em razão disso, asseveram que qualquer outra interpretação dada à temática seria um desestímulo ao casamento. Portanto, é uma concepção que ainda coloca o casamento numa hierarquia e que a união estável deveria estar, no mínimo, sobre os mesmos deveres, porque, senão, de outro modo, seria prestigiar, de modo incoerente, a união estável frente ao casamento. E, para tanto, inclusive, invocam esse julgado, que foi aquele julgado que restringiu a possibilidade de casar, de produzir efeitos patrimoniais da união estável com liberdade de escolha, porque uma pessoa acima, à época era acima de 60 anos, atualmente acima de 70 anos, deveria estar forçosamente no regime de separação obrigatória de bens. Esse julgado, portanto, afirma que quem vive união estável, acima dessa faixa etária, também deveria estar obrigatoriamente regido pela separação obrigatória de bens. Então, aqui também a restrição de direitos, que foi aplicado analogicamente do casamento à união estável. Alguns entendem que, em razão disso, agora essa lei de proibição do casamento de jovens daria os mesmos efeitos com relação à união estáveis daqueles que ainda não se encontram na idade núbil. Eu sempre fui francamente contrário a essa analogia, inclusive contrário à própria faixa etária para a escolha do regime de bens. Me recordo que não vou nomear para proteger a dignidade dos nossos colegas que assim afirmaram, mas escutei de muitos queridos professores que entendem que é tanto mais inconstitucional a temática, quanto mais se aproximam da faixa etária, né, de corte, de obrigação de estarmos sobre o regime da separação obrigatória de bens. Né? Tantos que refletiam, me sinto tão capaz de me autodeterminar e comentando jurisprudências como essas, que nos obrigam a determinado regime de bem em razão da faixa etária. Segundo, aqui eu trago literalmente o professor Rolf, os conviventes poderiam se munir de expressa autorização dos pais e buscar a lavratura de uma escritura pública de união estável e depois pedir a conversão em casamento. O argumento que o professor Rolf usa é que, claro que está proibida também a união estável, porque, senão, de outro modo, bastaria o consentimento dos pais, se fazer um pacto num primeiro momento da união estável e, num segundo momento, pedir a conversão dessa união estável em casamento, e assim se burlaria o sistema. E, portanto, em razão da sistematicidade, se deveria também interpretar que está proibido o casamento de quem não atingiu a idade núbil. Discordo muito pouco do professor Rolf, né? Muitas vezes o citamos para aderir ao seu pensamento, mas aqui eu discordo frontalmente, porque isso seria aplicar um impedimento por presunção ou analogia, onde a lei proíbe não se interpretar, ampliando um impedimento. A eventual dificuldade de eu ir a um cartório, fazer um pacto de união estável em razão das questões de ausência de capacidade e a possibilidade ou não de uma representação, não impede que um instituto seja reconhecido por si só. Eventual escritura pública de união estável ou um contrato individual são meramente declaratórios, não são constitutivos de direitos em nosso país, como bem nós sabemos. Aqui eu trago o relato, me relacionei com ele.
Namorei com ele 3 meses. Ele me convidou para morar na casa dele, aí eu fui para a casa dele. Não gostava muito dele, eu só fui mesmo pelo fato de meu padrasto, aí na convivência nossa com ele, me fez aprender a gostar dele e hoje eu sou louca por ele. Esse é um relato de uma menina de 12 anos que passou a conviver a união estável com um sujeito que então contava com 19 anos, entre tantos outros relatos que está nessa pesquisa da Promundo. E, na ocasião, a entrevistada estava com 16 anos, ainda em idade escolar, não estava trabalhando e ainda estava afastada, né, de todas, digamos assim, as suas capacidades emancipatórias. E é preciso, enfim, proteger adolescentes das suas próprias escolhas para não incorrer em violações ainda mais graves dos direitos humanos e fundamentais? Eventuais uniões estáveis de menores de 16 anos, forçada por pais ou familiares, tendo em vista relacionamentos que resultarem em gravidez ou por abuso na família originária, não devem ser reconhecidos. Compreender de modo geral como extensível os efeitos da lei mencionada, a união estável, afastaria a eventual partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da união ou pensão por morte, por exemplo, entre outros. Isso seria em nome de uma proteção social que entende que ela não está apta psicologicamente para constituir sua família conforme as razões da lei, inclusive para a união estável? E, de modo paradoxal, prejudicaria na esfera patrimonial uma jovem que, por opressões ou por autodeterminações legítimas, viveu uma entidade familiar, abusiva ou não. O elemento volitivo resta complexo em situações informais como estas. Isso porque, ao contrário do casamento, a união estável não se constitui tão somente por ato de vontade, mas sim pela força dos fatos. Sabemos que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, e o 1723, coloca ali os requisitos da união estável. O professor Paulo Lobo, nosso querido vice-presidente, afirma que, por ser ato-fato jurídico ou ato real, a união estável não necessita de qualquer manifestação de vontade para que produza efeitos jurídicos. Temos, sim, a questão que a vontade dos jovens, para tantos outros momentos, já tem sido reconhecida pelo direito civil, mas aqui na união estável, a vontade nem talvez seja o valor determinante. Para outros, penso que o objetivo de constituição da família, aqui no objetivo de constituição da família, aqui estaria o elemento volitivo, e classificam ali nos atos jurídicos de modo geral. Contudo, os requisitos devem ser objetivos de existência da união estável. Aqui, minha querida companheira de mesa, Luciana Brasileiro, tem uma importante obra sobre as famílias paralelas, no sentido também de reconhecimento dessa força dos fatos. O professor Flávio Tartucci deu importante entrevista sobre a decisão de ontem que se iniciou sobre famílias simultâneas, também nessa acepção da boa-fé objetiva. Nós estamos frente à presença de fatos objetivos para a configuração da união estável, segundo a coerência e a toada que vem seguindo nossos estudos e pesquisas. Então, a discussão gira em torno do então revogado artigo 1520 do Código Civil, o qual preceituava: excepcionalmente será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, para evitar imposição de cumprimento de pena criminal, que já estava revogado, ou em caso de gravidez. Com a alteração, ficou assim: não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no 1517. Como se observa, o artigo 1723 do Código Civil, no seu parágrafo 1º, tem os impedimentos para efeitos da união estável. Remete aos impedimentos do artigo 1521. A legislação não alterou o artigo 1521. Não se acrescentou um impedimento a mais ali no 1521. Tudo bem que a lei é mal feita, não revogou os dispositivos expressos, mas não temos nem numa leitura técnica sistemática essa percepção. Portanto, a união estável continuaria possível para quem não atingiu a idade núbil?
Aí o nosso presidente de mesa, ao ver eu enfrentando a pergunta, já fica aliviado, o nosso querido Rodrigo da Gama, e caminhando para a conclusão, sim, esse impedimento não foi introduzido expressamente na norma. Impedimentos e nulidades não se devem presumir, ainda mais as invalidades absolutas. A hermenêutica mais apropriada evoca a principiologia que homenageia a proteção integral da infância e da juventude e reconhece os efeitos jurídicos da união estável, formado tutelando os direitos aos menores de 16 anos, e não se for uma ocasião de deveres que lhes sejam contrários, como raramente serão na temática e da hipótese do reconhecimento da entidade familiar. Agradeço a todos a atenção e deixo aliviada a nossa organizadora.